vamos conversar sobre o íon Fanerozoico e sua importância na história do planeta Terra. Se você curte conteúdos de história, já deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos crescer essa comunidade de amantes de história. Se você deseja se aprofundar ainda mais no estudo do período Fanerozoico, estou deixando no comentário fixado alguns links de livros sobre esse assunto. Então chega de enrolação e vamos falar sobre o que interessa. O íon Fanerozoico é dividido em três grandes eras, que são o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. E cada era é dividida em vários períodos. Como esse íon é mais complexo e tem muita coisa acontecendo, eu irei dividir em 3 vídeos para conseguir explicar bem cada era. Nesse íon, a vida na Terra floresceu, animais de grande porte surgem, os seres humanos dominam a Terra, extinções em massa ocorrem e uma grande glaciação toma conta do planeta. Então acompanhe os 3 vídeos para saber de tudo. Vamos falar da primeira era, que é a Paleozoica. Ela é dividida em Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Ela se inicia com o fim do período Ediacarano, da era Neopterozoica, e o nome Paleozoico significa vida antiga. Os acontecimentos mais importantes dessa era são a formação de rochas calcárias, formação de carvão mineral, surgimento de quase todos os filos de animais, surgimento de plantas e animais terrestres, e a primeira grande extinção de vida ocorreram todas nessa era. O período Cambriano, ele inicia com o fim do período Ediacarano, e esse nome vem da latinização de Ciro, que é o nome que os habitantes do país de Gales davam para sua terra, onde foram encontrados os primeiros estratos rochosos desse período. Os continentes ficavam basicamente nas latitudes tropicais e temperadas do sul, e o hemisfério norte possuía um superoceano chamado Pantalassa. A vida tem uma grande diversificação, que ficou conhecida como explosão cambriana, e vários tipos de animais com nomes complicados surgem, como anelídeos, artrópodes, braquiópodes, equinodermos, moluscos, monoplacófaros, onicófaros, esponjas e priapulídeos. Não existem plantas terrestres, apenas algas, fungos e alguns líquens cobriam a Terra. A primeira grande extinção da vida ocorre no final desse período e não se sabe muito bem os motivos que levaram a ela, mas acredita-se que tenha sido uma glaciação. O período Ordoviciano, ele inicia com o fim do período Cambriano, e esse nome vem de uma antiga tribo do país de Gales, os Ordovícios, onde as rochas desse período foram encontradas. Nesse período, o supercontinente chamado Gondwana, que surgiu no Cambriano, migra para o sul e começa a ficar debaixo da água. Os animais são predominantemente invertebrados, como os graptólitos, trilobites e braquiopóds. Surgem também espécies de algas vermelhas e verdes, peixes primitivos, cefalópodes, corais, crinoides e gastrópodes. E surge uma possível planta terrestre com esporos triédes. Nesse período ainda surgem os peixes sem mandíbulas e os escorpiões do mar. No final dessa era ocorre outra grande extinção da vida devido a outra grande glaciação do planeta. O período Siluriano, ele inicia com o fim do período Ordoviciano. Esse nome vem do latim Siluares, que é o nome de outra tribo do país de Gales. Nesse período, os animais estão se recuperando da extinção do Ordoviciano. Os animais são predominantemente invertebrados, como os trilobitas, crinoides, euriptéridos, cefalópodes e peixes. Surgem os primeiros animais adaptados à vida terrestres, como pneumodesmos, aracnídeos e miriápodes. Surgem também as primeiras plantas terrestres. O período Devoniano inicia com o fim do período Siluriano, e esse nome vem do condado inglês de Devon, onde foram encontrados estratos rochosos desse período. Os acontecimentos mais importantes desse período foram a formação do petróleo e gás natural. Existem 3 continentes, o Euramérica, Sibéria e Gondwana. Esses continentes no futuro se unem para formar a famosa Pangeia. Os peixes começam a proliferar e se diversificar, o que dá a característica de era dos peixes para o Devoniano. Surgem os primeiros peixes com mandíbulas, tubarões e placodermos. Os anfíbios também surgem nesse período. As plantas evoluem para licopódios, samambaias e progimnospermas.
Elas crescem sem limites, pois não existem animais herbívoros nesse período e o acúmulo de oxigênio aumenta muito. O período carbonífero inicia com o fim do período devoniano. Esse nome vem devido às grandes minas de carvão mineral que são formadas durante esse período, e elas são formadas principalmente por florestas e pântanos. O supercontinente Pangeia é formado com a colisão da Euroamérica, Sibéria e Gondwana. Os mares sofrem uma diminuição de volume em escala global, o que causa uma grande extinção de vida marinha. As plantas se diversificam e surge uma espécie de planta chamada cicadéceas, que podia atingir até 89 metros. Isso tudo contribui para um aumento ainda maior de oxigênio na atmosfera. Os graptólitos e os placodermos são extintos por completo. Surgem várias espécies de anfíbios e os primeiros répteis. Os artrópodes eram muito abundantes e alguns eram gigantes, como o Arthropleura e o Meganeura. O período Permiano inicia com o fim do período Carbonífero, e esse nome vem de uma cidade na Rússia chamada Perm, ou de um antigo império chamado Pérmia. A Pangeia estava formada e mudanças climáticas ocorreram nesse supercontinente, o que fez com que grande parte dele ficasse desértico. Os répteis mais adaptados a essas mudanças começam a proliferar e os anfíbios menos adaptados começam a diminuir. Os artrópodes diminuem de tamanho e as plantas coníferas começam a dominar as terras junto das cicadáceas. No final desse período, mais uma extinção global acontece e aproximadamente 90% das espécies marinhas são extintas e 70% da vida terrestre desaparece. E com isso terminamos mais um vídeo. Gente, esse foi o vídeo. Até a próxima. Tchau.